O sol se levantava sobre o deserto e o brilho dourado da manhã refletia nas cortinas do tabernáculo. Era o 8º dia, o dia que o Senhor escolhera para manifestar sua glória. Após 7 dias de consagração, Arão e seus filhos estavam prontos. O fogo sagrado ardia no altar, o povo esperava e o ar parecia vibrar com algo que estava prestes a acontecer. Moisés chamou Arão diante da congregação e disse com voz firme: "Hoje o Senhor se mostrará a vocês." O murmúrio se espalhou entre as tribos. Os sacerdotes trajavam suas vestes novas, ainda marcadas com o óleo da unção. O tabernáculo, purificado e perfumado, estava em silêncio absoluto, exceto pelo som do fogo queimando sobre o altar. Ali, no coração do acampamento, o céu e a terra se encontrariam novamente. Arão aproximou-se do altar com passos lentos. Em suas mãos trazia o bezerro da oferta pelo pecado e o carneiro do holocausto. Os olhos do povo o seguiam com reverência e temor. O sacerdote ergueu a lâmina e cumpriu o rito. O sangue foi colhido em uma bacia de ouro e aspergido sobre o altar, como Moisés havia ordenado. O fogo o recebeu e o consumiu com chamas suaves e constantes. Em seguida, Arão ofereceu o sacrifício pelo povo: um bode, um novilho e um cordeiro, cada um representando as falhas, os desejos e as esperanças de Israel. A fumaça subia, misturando-se ao aroma do incenso. O céu parecia escurecer, como se estivesse prestes a responder. Moisés e Arão então subiram juntos até a entrada do tabernáculo. Lá diante do véu, levantaram as mãos e abençoaram o povo. O silêncio era total. Apenas o som do vento movendo as cortinas e o estalar das brasas quebravam o ar imóvel. O profeta falou baixinho: "Senhor, aceita a oferta do teu povo. Manifesta a tua glória." E então o impossível aconteceu. Do meio do céu, um fogo desceu. Não como o fogo dos homens, mas como luz viva, ardente, pura. A chama tocou o altar e o sacrifício foi consumido num instante. O brilho tomou conta do tabernáculo e o deserto inteiro se iluminou. O povo gritou, caindo com o rosto em terra. Alguns choravam, outros cantavam. Todos sabiam: Deus estava ali. O fogo do céu havia aceitado a oferta. A glória do Senhor se manifestara diante de todos. A luz se espalhava em ondas, refletindo no ouro das colunas, nas vestes dos sacerdotes e no rosto de Moisés, que brilhava com a mesma intensidade do altar. O céu havia descido à terra e a presença divina queimava diante dos olhos humanos. Arão, com o coração em lágrimas, prostrou-se diante do altar. Seu primeiro sacrifício havia sido aceito. A missão sacerdotal estava selada, o povo purificado, o altar santificado, o fogo consagrado. O fogo celestial ardia sobre o altar. As chamas eram diferentes de qualquer outra, não consumiam, purificavam. O brilho dourado se espalhava pelo tabernáculo, iluminando o rosto de Arão e seus filhos, que se prostraram com o coração em chamas de reverência. O povo ao redor caiu com o rosto em terra. A areia tremia sob o impacto da presença divina. Ninguém ousava mover-se. O silêncio era quebrado apenas pelo som do fogo e pelo choro do povo que via, pela primeira vez, a glória de Deus descendo sobre a terra. A fumaça subia reta aos céus, como se o próprio ar reconhecesse a santidade daquele momento. O sacrifício fora aceito, e com ele o chamado dos sacerdotes fora confirmado. O altar ardia, o fogo dançava como uma presença viva, e o deserto inteiro parecia se curvar diante do Eterno. Moisés olhou para Arão, e os dois se entenderam sem palavras. O profeta sabia. O que acabara de acontecer não era apenas um sinal. Era o selo do pacto. O mesmo fogo que iluminara o Sinai agora queimava entre o povo, não mais distante, mas presente, habitando no meio deles. O povo começou a cantar. Os levitas ergueram suas vozes e o som ecoou como um trovão suave. A música era simples, mas carregada de adoração. Glória ao Deus de Israel.
O fogo do Senhor é santo. Enquanto isso, as chamas continuavam a queimar, firmes e vivas. Não havia fumaça negra, não havia destruição, apenas luz. Uma luz que purificava, santificava e unia. Arão permaneceu ajoelhado, os olhos marejados. Em seu peito, o peitoral com as 12 pedras refletia o brilho das chamas. Cada tribo, cada nome, cada vida diante de Deus. Ele sentia o peso do sacerdócio e a doçura da aceitação divina. Deus havia recebido o sacrifício. O serviço começara. O fogo sagrado arderia dia e noite, e cada sacerdote, geração após geração, guardaria aquela memória. O fogo que desceu do céu não deve jamais se apagar. Quando a noite caiu, o tabernáculo continuava iluminado. O fogo reluzia nas cortinas douradas e lançava reflexos sobre o deserto escuro. De longe, quem olhasse via uma chama viva no meio das tendas, o coração do povo, o trono de Deus entre os homens. O deserto dormia, mas o altar não. O fogo queimava como o olhar do Eterno. Israel, purificado e atônito, compreendia em silêncio. Aquele fogo não era apenas luz, era a presença do Deus vivo entre eles.